E aí, galera da 11, beleza? Aqui é o Renan, sou professor de Geografia e Atualidades, e hoje a gente vai falar um pouco sobre arte, sobre música e sobre algumas paixões minhas, tá? Então é um vídeo mais pessoal, não tem grandes estudos, né? Mas é um vídeo mais pessoal mesmo. Antes de começar o vídeo, aqui na descrição tem todos as minhas redes sociais para vocês me seguirem. E também na descrição do vídeo tem as formas de apoiar o canal, que é muito importante que vocês cogitem apoiar o canal. Ai, tu sempre fica pedindo pra apoiar o canal. Cara, óbvio, né, velho? É óbvio, ninguém curte trabalhar de graça. O YouTube, ele tá desmonetizando todos os vídeos. O último vídeo que eu fiz, já, sei lá, tem 3 mil visualizações, eu ganhei 7 centavos, 8 centavos, tá? Isso é sério, olha só que loucura, então. Então, cogitem apoiar o canal, tá? O que a gente vai falar hoje? Por exemplo, eu vi uma entrevista do Lobão que um amigo meu me mostrou assim no Zap Zap, só meu ver que tu gosta do Lobão aí e tal, porque eu tinha falado que eu gostava do Lobão e tinha parado de gostar e ele me mandou. A entrevista consiste no quê? O Lobão falando de música, ele até fala muito pouco sobre política, é muito mais ele falando sobre música porque é em cima de um livro que ele escreveu para falar um pouco dos anos 80, tá? É Alta Fidelidade, eu acho que é o nome do canal, mas eu boto aqui a entrevista. É uma entrevista sobre música irada demais. Quem curte música brasileira, quem quer saber sobre os anos 80, como é que era a cena da música brasileira dos anos 80, e, tipo, quer saber também o que aconteceu com a música ao longo da história no Brasil, é uma entrevista fundamental, e eu compactuo com várias críticas que o Lobão faz, por exemplo, da MPB. Por exemplo, eu gosto do Chico Buarque, mas eu sou super envergonhado gostando do Chico Buarque, porque eu sei que é uma coisa muito... Quiseram nos empurrar goela abaixo que esse tipo de música era a música popular brasileira. E, cara, música popular brasileira, tipo, é Odair José falando daquela época, né? Odair José, Benito de Paula, saca? Essa é a música popular brasileira. Mas eles quiseram nos empurrar essa galerinha Zona Sul do Rio, saca? Tipo assim, essa esquerda progressista Zona Sul do Rio, que eu acho um pé no saco. Então, apesar de você, né, apesar de gostar de Chico Buarque bastante, gosto mesmo dele, assim, eu sinto vergonha de gostar, me sinto culpado de gostar de Chico Buarque, sabe? É incrível. Também gosto do Belchior, que tá ali atrás, também tem o Cantoria do Xangai, do Elomar, né? Então tem algumas coisas que eu gosto, assim, das antigas, apesar do Belchior não ser da mesma trupe da MPB, Caetano, Chico Belchior, ele até não gostava, eu acho, dessa galera, ou convivia só, mas Belchior era uma outra coisa. Mas enfim, o Lobão ele faz uma série de comentários sobre a música brasileira que tipo assim, olha cara, é quase um checklist de concordo. E essa entrevista me deixou profundamente mexido, porque eu sou uma pessoa que eu conhecia muito pouco o Lobão quando era adolescente, quando a MTV bombava e tal, e eu comecei a conhecer o Lobão muito mais pela MTV, antes do acústico dele, mas não pelas músicas, porque ele tinha um programa na MTV, Lobotomia, acho que era, não me lembro se era Lobotomia, mas ele tinha um programa, ele aparecia de volta e meia na MTV, e eu sempre achei aquela figura rebelde, que fala as coisas, saca, que, nossa... Eu sempre achei a figura do Lobão uma coisa muito verdadeira e eu sempre achei ele uma figura muito carismática. Até chegar ao fatídico acústico, que é uma coisa que eu escutei, e se hoje eu escuto ainda me emociono, pra mim é um dos melhores, se não o melhor acústico MTV já feito no Brasil, disparado, assim, disparado, tá? Falam tanto do acústico do Titãs, mas o do Lobão, meu, é talvez o melhor acústico MTV. Até que também ele lança este livro aqui, olha só, 50 anos a mil, que é uma biografia dele, cara. E que daí ela está, vejam bem, meninas, conseguem ver, menina está focando, meninas, ela está autografada pelo Velho Lobo. Inclusive é uma história engraçada desse autógrafo. Eu fui no primeiro Fórum da Liberdade do Rio Grande do Sul, lá na PUC, né? E ele falou junto com o Peninha. E ali, nesse primeiro Fórum da Liberdade, eu não era formado, logicamente, não tinha, sei lá, era meu primeiro ano de faculdade, eu acho, segundo. Até hoje não me acho muito formado, né? As pessoas têm que estar sempre em constante processo de aprendizagem aí. Mas eu me lembro que eu entrei, vi essa palestra e ali já me tinha alguma coisa estranha ali. Ali já parecia que o Lobão já tinha dobrado a curva, né?
E o papo aqui não é ter dobrado a curva pra direita, sabe? Tipo, não é mesmo. A treta que eu comecei a ter com o Lobão, eu como fã, não é? Ó, o Lobão, veja só. Que é tipo, falei, bah, o cara começou a ficar e a flertar com o Olavo de Carvalho, com uma galera que, na minha concepção, cara, beira a paranoia. Tipo assim, o cara que é olavista, o cara beira a paranoia. Daí o Lobão super apoiando aquilo ali. E o Lobão começou a entrar naquela aspira da guerra cultural, porque a gente tem que. Estamos vivendo uma guerra cultural. Onde, tipo, as críticas que ele faz sobre música fazem muito sentido. Só que ele transforma essa crítica que ele faz sobre uma grande guerra cultural, que é um domínio da esquerda na arte brasileira. Sabe? E daí, tipo, ele vai se isso eu olhando, né? Ele vai se perdendo, se perdendo, se perdendo. Beleza, vocês já sabem também, para quem acompanha ele de perto. Só que daí isso, ao ver essa entrevista, eu comecei a me lembrar de como eu gostava dele artisticamente. E eu fiquei pensando, será que é possível desvincular a arte da pessoa? Até a biografia dele é muito bem escrita, viu? Tipo assim, ele escreve muito bem. Mas será que é possível de separar uma coisa da outra? Até que eu vi que, tipo, não sei. Essa é a grande dúvida. Esse é o grande. O meu paradoxo Lobão, que eu vou começar a chamar assim. Que é tipo, eu não sei se tem como separar a arte do artista. Sempre que eu escuto. Até fui lavar a louça hoje, escutar o acústico de novo e escutar o CD dele mais recente, que ele faz um monte de cover de música dos anos 80, que também é muito bom. Mexe comigo de um jeito que, tipo, eu gosto, mas ao mesmo tempo, o Lobão é desse jeito. Só que eu vejo entrevista, a entrevista tá muito irada, ele é uma figura muito carismática. Pra vocês terem uma ideia, tá? Uma vez meu quarto pegou fogo. Isso é uma história aí muito louca. Pegou fogo na vizinha e o fogo subiu e pegou no meu quarto e derreteu tudo que era de plástico do meu quarto. E eu me lembro quando eu cheguei assim no meu quarto para ver o que eu tinha perdido, porque eu não tinha dormido em casa. A única coisa que eu tava preocupado era com o meu vinil da Vida Bandida, que era um vinil que eu tinha, que era o único vinil que eu tinha. Eu nem tinha esses vinis aqui, tipo, eu tenho vinil e eu não escuto, né, porque eu não tenho vitrola, mas eu tinha o vinil da Vida Bandida, deixava ele no quarto, assim, de um jeito bem massa, e aquilo lá derreteu e colou na parede, assim, ficou uma gosma. E eu me lembro que eu fiquei super triste, e eu me lembro que eu coloquei, porque a sorte que eu tinha seguro de objetos pro apartamento, né, o que é seguro de objetos? Eu pagava, acho que 8 pila, por mês, ou 14 pila por mês, e eles cobrem até 50 mil reais de perdas. Olha aí, eu me lembro que na época a gente perdeu 5 mil reais, mais ou menos, assim, porque pegou fogo a maior parte no meu quarto, mas foi pra sala, né, enfim. E eu me lembro que daí tu tem que me mandar pra seguradora um checklist de coisas que tu perdeu, né, e daí vai um cara observar, vai lá um cara olhar e tal. E eu coloquei, a primeira coisa que eu coloquei foi o vinil da Vida Bandida que eu coloquei pra seguradora. Tipo assim, vinil Vida Bandida. E os preços do vinil, porque era isso que tinha que fazer, né? Então pra vocês verem que a minha relação com ele é sempre é uma relação de fã mesmo. Eu sou fã do cara. E ao mesmo tempo eu não sou fã do cara, porque ele fez isso e ao mesmo tempo tem essa parte, será que a gente divide a arte do artista, não divide? Escreve aqui embaixo o que tu acha, até porque pra mim o artista que faz a arte, ele é a arte também, e ao mesmo tempo ele não é muito complexo de entender isso, tá? E paralelo a isso tudo, uma vez, foi a única vez que eu falei do Lobão no Twitter, foi suficiente para o mesmo me bloquear, então... Eu vivo esse paradoxo. Claro, eu falo do Lobão e esse paradoxo Lobão, eu vou chamar de paradoxo Lobão, a gente pode falar de várias artistas que tu deve ter esse mesmo sentimento também. Mas imagina, eu fui bloqueado pelo Lobão. Então eu não tenho nem como falar isso pra ele que eu tô falando pra vocês. Então até peço pra vocês o hashtag mais afinalzinhos. Por favor, por favor, por favor. Eu nunca pedi nada com tanta. Tipo assim, ó, por favor. Escrevam lá no Twitter e mandem esse vídeo pro cara. Sério mesmo, assim, porque eu queria. Não sei se pedir desculpa, eu queria falar com ele, tipo assim, cara, então, cara irado, o que aconteceu contigo? Pelo amor de Deus, me explica o que aconteceu contigo, seu Lobão. Me explica, tu é um cara tão legal. Por quê? Por quê? Sabe? Eu queria só saber por quê, eu queria só isso, tá? E sempre quando eu vivo esse paradoxo Lobão, eu tô numa fase agora de amor ao Lobão. Então eu sou numa fase do meu paradoxo, que eu estou muito mais com tendências a gostar, amar e ouvir o velho lobo, tá?
Às vezes não, às vezes dá uma baixada, né? Então, assim, por favor, mandem esse vídeo pro homem. Gostaria que ele me desbloqueasse e me mandasse pelo menos um oi, tá? E é isso, escreve aqui embaixo o artista que tu tem o paradoxo aí. E foi mais uma conversa informal mesmo, tá, gurizada? Então era isso, beijo no cérebro de todo mundo e tchau!